Pessoal, é, esse exercício 4 eu achei o mais complicado, então eu vou resolver para e mandar para vocês, tá bom? É o da lista substitutiva, que eu sei que o pessoal tá com muita dificuldade. Então, por que ele é mais difícil? Porque segundo a esfera, né, o objeto aqui a ser estudado, que no caso é uma esfera, ele for isolante, se torna mais difícil, porque a gente vai ter que trabalhar com densidade de carga. Então, como é uma esfera, no caso agora maciça, vocês perceberam, né? Que eu pintei a esfera interna e a esfera externa ela é oca, né? Tem essa parte oca e dentro dessa parte oca da esfera maior tem uma esfera maciça que está carregada com uma carga 3Q e essa esfera oca está carregada com uma carga menos Q. Então toda vez que a gente está falando de um isolante, a carga não migra para a superfície mais externa. Então, é necessário trabalhar com densidade. Eu percebi que o pessoal está com muita dificuldade com essa parte de densidade de carga, tá bom? Densidade volumétrica, a gente usa a letra grega ρ, né? Parece um P, tá? E essa densidade volumétrica nada mais é que a carga dividido pelo volume. Então, a carga, né, é distribuída no seu volume. Então, essa é a definição de ρ. Então, daqui a gente pode passar o V para cá multiplicando. Então, a carga nada mais é que a densidade volumétrica vezes o volume. O volume, então, do objeto. Então, a esfera menor tem um volume, é o volume de uma esfera, 4/3 de π a ao cubo, porque a é o raio dessa esfera menor. Então, ficaria, né? Para a esfera menor, ficaria, vou até usar a mesma cor. Então, o ρ dessa esfera menor nada mais é que a carga 3Q pelo seu volume, que é 4/3 de π a ao cubo. Então, a gente pode copiar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Isso daqui nada mais é que 9Q sobre 4π a ao cubo. Então, essa informação a gente pode até guardar, deixar guardada. Vamos lá. Vamos para o item A. O item A pede o campo elétrico para um raio menor do que A. Então, ou seja, como que a gente calcula o campo elétrico para um raio menor do que A? Esse exercício, pessoal, falei para a maioria, eu já fiz lá naquele primeiro vídeo. Então, como que a gente faz? A gente vai traçar uma superfície gaussiana aqui. Eu vou refazer para não bagunçar aquele desenho, tá bom? Então, eu vou refazer. Eu vou refazer de uma forma um pouquinho mais rápida. Não vou deixar tão bonitinho aqui quando eu tenho que ficar pintando. Então, essa esfera aqui ela é maciça, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Traçar uma superfície gaussiana de acordo com o que o problema pede. O problema pede um raio menor do que A. Então, vamos fazer uma superfície gaussiana, abusando aqui da geometria. Se a gente tem uma esfera, a nossa superfície tem que ser esférica também. Com um raio Rzinho, ó. E esse Rzinho, ele é menor do que esse A, né? Esse A aqui, ó, que é o raio da esfera A. Então, esse R, essa minha superfície gaussiana, ela tem um raio menor do que A. Percebam, ó, que quando A é um isolante, tem carga aqui, né? Ó, tem carga aqui. Tem 3Q? Não tem 3Q, porque para ter 3Q a gente tem que englobar essa esfera como um todo. Mas, se fosse um condutor, toda essa carga iria migrar para a superfície. Ou seja, traçando uma superfície gaussiana aqui, como já falei né, no primeiro vídeo e em particular para quem me procurou, o campo elétrico seria nulo, porque o fluxo de campo, né, o fluxo, como a gente viu, o fluxo de campo nada mais é que o quê? Carga interna sobre ε0, a carga interna à sua superfície gaussiana. Se fosse condutor, de novo, a carga ia migrar para a superfície, não teria carga interna dentro dessa superfície gaussiana, então o fluxo aqui dentro seria zero, ou seja, o campo aqui seria zero.
Então não é o caso, porque é um isolante. Por isso que eu acho que quando se trata de isolante, o exercício é um pouco mais difícil, porque muitos não têm essa familiaridade com a ideia, como mostrei agora, de densidade de carga, né? Mas vamos lá. Vamos aplicar a lei de Gauss, né? Integral de uma superfície fechada do produto escalar ENDA. Isso tem que ser igual a carga interna a essa superfície gaussiana sobre ε0. Então é bom que vocês entendam o que significa cada coisa aqui, tá bom? Não, porque tem gente que acha que é só pegar a fórmula, vamos aplicar. Gente, não funciona mais isso. Essa mentalidade que a gente traz lá do ensino médio não funciona. Aqui é um curso, né, de licenciatura para formar professores. Então, nós como professores, a gente tem que entender pelo menos o mínimo, né? Eu sei que aqui não é um curso de física, é um curso de ciências. Para quem vai seguir a carreira da física, sim, vai ser mais exigido porque é a sua formação, mas tem pessoas da biologia, né? Tem pessoas da química, da matemática, enfim. Mas a ideia é pelo menos a gente tentar compreender o mínimo possível para a construção dessa resolução, tá bom? Então, ó, Q interno é Q interno à sua superfície gaussiana de acordo com a proposta. A proposta é o quê? Um raio menor do que A. Então vamos entender qual é o campo para essa situação, para R menor do que A. Então vamos lá. O campo elétrico, se a gente for desenhar, né? Ele está em todas as direções, ó. Todas as direções. Então ele é uniforme na minha superfície gaussiana. Esse aqui é o vetor campo elétrico. E o vetor normal, ele é sempre perpendicular ao ponto que você está olhando, dessa superfície esférica. Então, eles são sempre paralelos, ó. O vetor campo elétrico é sempre paralelo a esse vetor normal de área. Ou seja, como já mostrei no primeiro vídeo, o produto escalar de NDA vai ficar E vezes A cosseno de zero, porque o ângulo entre eles é zero, cosseno de zero dá 1. Então, isso daqui nada mais é do que E, porque ele é uniforme, só de sair da integral. A integral de dA vai dar o próprio A. E esse produto escalar é multiplicado por 1 que não precisa escrever. A carga interna, já mostrei aqui em cima, né? A carga interna tem a ver com esse raiozinho aqui, ó. Eu estou englobando uma quantidade de carga, mas em função desse raio, porque eu não estou englobando a esfera toda. Então, eu não posso usar esse valor, porque esse valor é quando você está englobando a esfera toda, ó. Que eu coloquei até o raio total, né? Dessa esfera interior. Então, usando a definição aqui de ρ, é ρ vezes V, a carga é ρ vezes V. E esse volume é o volume da minha superfície gaussiana, porque eu quero saber só a carga da minha superfície gaussiana, que ela está englobando, né, nessa situação. Então vai ficar o quê? Ρ, a carga aqui interna vai ser ρ, vezes o volume interno, vamos dizer assim, entre aspas, né, o volume que ela está englobando ali. Então é da minha superfície gaussiana sobre ε0. Vou tentar explicar aqui bem passo a passo, tá? A área, desculpa se eu for um pouco prolixo, tudo bem? É que eu estou tentando repetir para ver se grava, se memoriza, se vocês conseguem compreender todo o passo a passo dessa resolução. E se eu fizer muito rápido, então não vai adiantar nada, que é o que a gente mais encontra no YouTube, aí, como alguns verificaram. A ideia não é só vocês terem uma resolução, mandar e tirar nota. Eu quero que vocês consigam passar por essa matéria, por essa parte, e falar, puta, eu entendi um tiquinho de lei de Gauss. Isso daqui que já vai me deixar muito feliz. Ó, então a área é da minha superfície gaussiana, que é quanto? A área de uma superfície esférica é 4 π r ao quadrado. O raio da minha superfície gaussiana, eu coloquei aqui Rzinho, né? Então vai ficar R ao quadrado. Isso vai ser igual a densidade volumétrica de carga. O volume que a minha superfície gaussiana ela confinou ali nessa região, nada mais é que o quê? Aqui é ε0, né? Que tem esse ε0 aqui embaixo. Então vai ser 4 terços. Por que 4 terços? 4 terços de πr ao cubo é a fórmula matemática para um volume de uma esfera. E a esfera que eu desenho, que é a minha superfície gaussiana, ela engloba o que? Um volume que é 4πr ao cubo, que é o raio aí da minha superfície gaussiana. Então, como vai ficar o módulo aí desse campo elétrico? Então, vai ficar assim,
Primeira coisa, né, que vocês podem já anotar. Tem 4π dos dois lados, você pode cortar, que é a mesma coisa que eu dividir os dois lados por 4π, né, ó. Eu divido os dois lados da igualdade por 4π, então, ó, 4π vai embora com 4π. R quadrado, também eu posso dividir os dois lados da minha igualdade por R ao quadrado. Aí vai cortar R ao quadrado com R ao quadrado. Divisão, o que a gente faz com os expoentes numa divisão? Subtrai expoente, né? R ao cubo menos 3 menos 2 dá R elevado a 1. Então, eu posso cortar esse expoente, vai ficar só 1. E esse quadrado vai embora. Entenderam? Então, eu estou potência de mesma base, subtrai expoente. 3 menos 2 dá 1. Então, ficou R vezes 1. Aqui, a gente chegou, então, no que o nosso campo E nada mais é que ρ dividido, vezes R, né? Dividido por 3ε0. Para colocar a notação vetorial, que lembra, vetor tem o quê? Módulo, que é isso daqui, esse número aqui que sai, a intensidade dele. Tem direção e sentido. Qual que é a direção? A direção é radial, ó. Porque está na direção do raio, né? Sempre acompanha o raio, ó. A direção é sempre radial. Então, a gente fala que esse vetor tem esse módulo, mas está na direção radial. Tá certo? Pode ser chapeuzinho ou pode colocar a flechinha. Tanto faz. Então, aqui a gente simboliza o vetor por completo. A direção e o sentido dele, que é radial, e o módulo, que é esse valor. Isso aqui dá para melhorar também, tá? Se vocês quiserem, dá para melhorar. A densidade de carga, então a densidade de carga a gente agora pode substituir pelo aquele valor usando o que nós sabemos, que é o valor dado, que foi o 3Q, e o valor da medida de A, tá? Que é da geometria fornecida no começo. Então, eu pego a carga total, divido pelo volume total, que é com o raio A, a gente chega nesse valor de ρ. Então, vou substituir aqui 9Q. Então, ó, no lugar de ρ, vou substituir, vai ficar 9Q sobre 4π A ao cubo, né? Ó, 4π A ao cubo. Tem um 3 aqui, né? ε0. Então, tem um 3 aqui, ε0. 3 ε0. E aqui em cima, ao lado do ρ, tem esse R, né? Então, tem um R aqui ainda também. Então, isso aqui na direção radial. Agora dá para melhorar isso daqui também. Eu posso simplificar o 9. Então, vou pegar aqui o 9 com esse 3, que fica 3 aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 4. 3 sobre 4. QR sobre π ε0 A ao cubo. Isso na direção radial. Aí o pessoal tem perguntado como que eu sei o gráfico disso daqui. Se fosse para desenhar um gráfico, né? Isso aqui não vai cair na prova, a professora já confirmou. Mas é interessante a gente, como eu te falei, nós seremos professores, né? Vocês serão professores, então, como que a gente verifica o gráfico disso aqui? Pessoal, é simples, de verdade, é simples. O que a gente tem que notar é que tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui, que eu vou pontilhar, isso aqui é uma constante. O que eu quero dizer? Isso dá um número. A carga será fornecida, você vai multiplicar por 3, vai dividir por 4, vai dividir por π, vai dividir por ε0, que tem um número. E esse A é uma constante, que é a geometria dada. É o tamanho daquele raio da esfera menor. Então, tudo isso daqui vai acabar dando um número. Vai colocar na calculadora, isso aqui vai dar um número. Multiplicado por uma grandeza, que é realmente o campo varia de acordo com esse R naquela região. Claro que essa equação, lembrando, só é válida para raio menor do que A. Então, é bom deixar isso aqui bem claro, tá? Deixar isso aqui bem claro. Expressão, né? Ó, expressão só é válida
para R menor do que A. Essa expressão não vale para outros valores de raio maiores do que A, ok? Então, como que é a dependência do campo com R? Porque esse campo, para cada R, dentro desse domínio, né? Isso aqui é uma função matemática e o domínio dessa função é valores menores do que A. E esse A é fornecido no problema. Nesse caso é um problema literal, mas poderia ser fornecido. O A é 20 centímetros, tudo bem? Então, se eu fosse fazer um gráfico aqui, ó, disso daqui, eu ia colocar assim, ó. Depois a gente até completa esse gráfico. Campo e R, né, que ele depende do R, em função aqui do R. Então aqui, de 0 até A, quer dizer, de 0 até A, para valores menores do que A, como que é a dependência do campo? Posso até escrever isso daqui, como eu falei que isso aqui é uma constante, a gente pode falar então que esse campo, nada mais é o módulo dele, nada mais é que uma constante vezes R. Isso aqui vai dar um número, né? Chamei de K, constante, até para não confundir com K da constante elétrica, né? Eu vou colocar que essa constante é tipo um Czinho assim, ó. Pronto, um Czinho cortado. Então vai ser uma constante vezes o R, né? Então esse aqui é o nosso ER. Percebam que isso daqui lembra o quê? Lá na matemática, isso aqui lembra uma função de primeiro grau, ó. No lugar do y está o ER, então ele faz o papel do y. O c é uma constante, então seria o nosso coeficiente angular que multiplica o x. Então isso aqui é uma reta AX. O coeficiente linear, que é a altura da reta, é zero. Lembra? Função de primeiro grau é ax mais b igual a y. Isso aqui é a altura da reta. Isso aqui é a inclinação da reta. Para quem não lembra, eu faço aqui rapidinho. Então, se eu tenho uma reta que corta no B aqui, a reta vai ser assim. Uma reta com o mesmo coeficiente angular, quer dizer, a mesma inclinação, mas com B0, vai passar por aqui. Olha lá, são retas paralelas. Eu só estou mudando o que? A altura da reta. Então, quem muda essa altura da reta, se vai ser negativo, se vai ser zero, se vai ter um valor positivo para B, é o coeficiente linear, que é a altura. A inclinação faz isso daqui, ó. Eu posso ter uma reta menos inclinada ou uma reta mais inclinada, tá? Então, são os dois parâmetros de uma reta. E nesse caso, percebam que, nesse caso, então, o coeficiente angular, ó, positivo, né, ó, positivo, ele faz o que? O papel da inclinação da reta. Então, não tem mais o que falar, né, pessoal? Ó, você faz aqui o pontilhado. Então, isso quer dizer, de 0 até a gente tem... Qual é o gráfico que eu vou desenhar aqui? Só pode ser uma reta, uma dependência linear. O campo, conforme o raio vai aumentando, e faz todo sentido, concorda? Porque conforme o raio vai aumentando, conforme o R vai aumentando, o que vai acontecer? Eu posso até fazer aqui, ó. Conforme o raio vai aumentando, eu estou englobando uma quantidade de carga maior. E o campo elétrico ele é diretamente proporcional à carga. Eu estou englobando uma quantidade de carga cada vez maior, né? Aqui, sei lá, eu tenho 3 cargas positivas. Agora eu tenho bem mais. E assim você vai aumentando. Então a dependência faz sentido que ela seja linear, né? E o campo aumente de acordo com o aumento do raio dessa superfície gaussiana que está englobando uma quantidade de carga maior, tá? Então, por isso eu falo, é bem mais gostoso quando a gente compreende todos esses números, essas coisas feias, né? Porque faz sentido. A ideia é fazer sentido. E nesse ponto máximo aqui, a dependência aqui é linear, né? E aqui seria quando o R é igual ao A. Quando o R for igual a A, vai ficar A e aqui embaixo A ao cubo, né? Então, eu posso cortar o A de cima subtraindo um expoente, né? Porque potência de mesma base, ó, numa divisão subtrai expoente, 3 menos 1 dá 2. Então, vai ficar um A ao quadrado aqui embaixo. Então, no valor máximo, quando o R for igual a A, essa expressão vai ficar 3 quartos de πε0 Q sobre A ao quadrado. Mas daqui para cá, segue essa expressão aqui, 3Q, 4πε0 ao cubo vezes R. Ok?
Então, você vê que a dependência é linear. Vamos ver o que que acontece depois, né? Depois do que é na situação do item B, onde nós temos o R entre A e B. O que seria o R entre A e B? Vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui o A. Eu vou fazer só o A e o B, tá bom? Eu sei que essa superfície... Vamos fazer para não ficar esquisito. Pronto. É isso que nós temos. Aqui é o A e aqui é o B. Pronto. Então, quero uma superfície gaussiana. Eu sei que isso aqui é uma esfera, né? É um isolante. Eu quero, então, o campo elétrico só nessa região, entre B e A. Entre B e A. O que a gente faz? Ué, eu tenho que, de novo, traço uma superfície gaussiana que vai ter um raio conforme foi pedido. Foi solicitado um raio entre B e A. Então, o que eu tenho que ver? Qual é a carga que foi englobada pela minha superfície gaussiana? A carga que foi englobada pela minha superfície gaussiana foi o quê? Foi essa carga aqui central, que foi uma carga o quê? De 3Q. Ah, perfeito. Então, vamos colocar na lei de Gauss de novo, né? O campo elétrico ele é radial, ele está em todas as direções, ó. Eu fiz um desenho errado, que é saindo aqui do centro, né? Está em todas as direções, então ele é radial e, de novo, o campo elétrico ele é sempre paralelo ao vetor área naquele ponto. Então, vocês já estão acostumados, é bom ficar repetindo para cair, grava, né? Ó, E dA, produto escalar vai dar E vezes dA, e o E é uniforme, sai da integral, e dA é A, né? A integral de dA é o próprio A. Então, isso aqui vai ser igual a carga interna à minha superfície gaussiana dividido por ε0. Então, isso daqui vai simplificando, vai ficar E vezes A. A carga que foi encapsulada aí por essa superfície gaussiana desenhada é a carga total 3Q. Então, vai ficar a área da minha superfície gaussiana é 4πr², que é a área de uma esfera, 3Q sobre ε0. Então, meu campo nada mais é que 3Q dividido por 4πε0 R2. Esse vetor na direção radial. Então, é isso que nós temos. Ah, que interessante. Então, de A até B, vamos lá para o nosso gráfico. De A até B, o que vai acontecer? Presta atenção, gente. Olha lá, de novo, hein? Ó, o 3 e o Q, você coloca na calculadora, você multiplica. Posso te dar uma carga de, sei lá, 4 microcoulombs. 4 microcoulombs é 4, 10 a menos 6 coulombs, vai multiplicar por 3, vai dividir por 4, vai dividir por π, vai dividir pelo ε0 que é fornecido. Então, tudo isso aqui vai dar um número. Ou seja, presta atenção, o campo elétrico, o módulo dele vai ser uma constante, quer dizer, um número, né? O campo elétrico vai ser uma constante, que é esse Czinho cortado, é uma constante. Que é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui é uma constante. Dividido por R2. Então, agora o campo ele vai cair com o inverso, porque são inversamente proporcionais, né? Quanto maior o R, menor isso daqui. Pensa você dividir 1 para 10. Depois você divide isso 1 para 1 milhão. Quer dizer, aumentando o R, eu estou diminuindo esse valor de E. Então, são inversamente proporcionais. Significa que cai com um quadrado. Isso aqui é uma exponencial. Então, ó, de A até B, ó, de A até B, isso daqui vai cair exponencialmente assim, ó. Não vai ficar perfeito, mas cai exponencialmente, ó. Deixa eu tentar desenhar melhor isso daqui. Então, ó, cai exponencialmente, ó. Ui, gente, tá difícil desenhar nessa mesa. Pronto, ó. E nunca encosta aqui, tá bom? Mas porque vai pro infinito, né? Mas, ó, é uma queda assim exponencial. Legal? Você vê, é gostoso quando a gente vai entendendo, né? Eu espero que esteja ajudando, viu, pessoal? Tô fazendo com todo carinho aqui.
para ajudar vocês. A bebê dormiu e eu aproveito para auxiliar, que eu sei que essa matéria não é difícil, não é fácil, mas ela também não é impossível, tá? A gente só precisa se adaptar, como eu expliquei, a entender o conceito, a conseguir identificar cada coisa que a gente está escrevendo. Senão a gente só vai colocando no meio, é mecânico, né? Coloca isso aqui, mas a gente não entende nada do que a gente está fazendo. Isso não é legal, tá bom? Agora, na C. Na C, ele pede um raio de superfície gaussiana entre B e C. Entre B e C. Aqui volta a complicar de novo. Essa parte eu acho que é a mais complicada, é o item C, porque de novo essa segunda esfera, que ela é oca, ela também é isolante, isso é uma merda. Por quê? A gente de novo vai ter que trabalhar com densidade, só que agora a esfera é oca, então tem que tomar mais cuidado nesse caso. Vamos lá. Então, como a esfera é oca, vou desenhar aqui de novo, só que a outra eu vou fazer bem menor, tá? Então aqui eu tenho essa esfera, aí eu tenho o raio B, essa esfera oca, e aí o raio C. Pronto. Vou até fazer um pouquinho maior. Pronto. Aqui, essa esfera aqui, ela é oca, mas ela é maciça, né? Então isso aqui, como eu pintei lá em azul, lá no começo, né? Ó, isso aqui é maciço, é tudo metal, só que aqui tá oco. A gente quer, então, um raio entre B e C. Então, de novo, vamos lá. Traça uma superfície gaussiana entre B e C. Então, esse aqui é o raio da minha superfície gaussiana, ó. Aqui é o raio B e aqui é o raio C, como eu já mostrei lá no começo. Agora, o que a gente tem que perceber? Eu vou ter aqui dentro a carga total englobada por essa superfície gaussiana. Então, a carga interna a essa superfície gaussiana nada mais é que essa carga central aqui, ó, que eu posso dar um zoom. Calma aí. Eu posso dar um zoom. Então, aqui eu tenho 3Q. E aqui eu vou ter uma densidade volumétrica de carga ρ. Não deu para perceber, ó, ρ. Então, eu vou ter uma densidade volumétrica, então uma carga aqui que eu estou englobando por conta dessa densidade volumétrica, mais uma carga lá dentro, que é 3Q. Então, a gente vai ter que somar essas duas coisas. Então, isso vai complicar um pouquinho. As expressões vão ficar um pouquinho feias, mas nada demais. O que a gente tem que prestar atenção aqui, a gente vai ter que somar a carga de dentro 3Q, mais essa carga devido a essa densidade, que a gente já sabe como calcular isso. Eu já mostrei lá em cima, se ρ é carga por volume, a carga nada mais é que o ρ vezes, o ρ da segunda esfera, né? Vezes o volume dessa segunda esfera aí. Só que cuidado que ela é oca. Tem que tomar muito cuidado porque ela é oca, tá bom? Então, quanto que vai ficar isso? Isso aqui vai ficar 3Q mais ρ dessa segunda esfera. E o volume nada mais é, gente, quando eu tenho um volume com raio R. O volume quando o raio é R vai ser 4/3 de πrzinho ao cubo. E quando o raio ele é B, quando o raio é B, ficaria 4/3 de πb ao cubo. E se eu quero só o volume dessa parte aqui, ó, que eu vou até pintar aqui para vocês, dessa parte aqui, como que eu calculo esse volume? Você pega o volume da esfera maior e retira o volume interno dessa esfera menor, de raio B. Então, pego a esfera maior de raio Rzinho e tiro essa esfera aqui de raio B. Então, o volume do que eu quero, nada mais é que o quê? 4/3 de π. O 4/3 π, ele posso colocar em evidência, né? Então, vai ficar R ao cubo menos B ao cubo.
Pronto. É isso que eu tenho. Então, o volume 2 nada mais é que 4/3 de π r ao cubo menos b ao cubo. Acabou, essa é a minha carga interna. Agora é só colocar na lei de Gauss, né? Agora eu posso colocar aqui. Deixa eu subir aqui um pouco. Depois a gente volta ali. Então, colocando a lei de Gauss, vai ficar então um campo elétrico. Vamos escrever direitinho, né? Integral de superfície fechada, ENDA. De novo, o campo elétrico é uniforme, paralelo a em todos os pontos ele é uniforme e paralelo ao vetor normal, a área. Então, isso aqui vai ser a carga interna à superfície gaussiana desenhada sobre ε0. Então, vai ficar E vezes A, né? Por causa da geometria. A carga interna a gente calculou, que deu essa coisa grande aqui. Deu 3Q mais ρ2 vezes 4/3 de π r ao cubo menos A ao cubo. Desculpa, B ao cubo, né? B ao cubo. Tudo isso aqui, dividido por ε0. Então, vai ficar E vezes a área da minha superfície gaussiana desenhada, que é 4πr2. Isso é igual a 3Q mais ρ2 vezes 4/3 de π r ao cubo menos b ao cubo, dividido por ε0. Aí eu posso simplificar, né, o 4π desse lado com... Ah, não, desculpa, não posso, perdão. Tem um sinal de mais aqui, tá? Perdão, dá pra melhorar de outro jeito isso, só que eu não sei se eu quero perder tempo com isso. O que a gente pode fazer, pessoal, é substituir esse ρ agora, só para poder simplificar, para tirar esse mais, ver se a gente consegue melhorar ainda um pouco isso. É que senão o vídeo vai ficar longo, tá? Mas eu vou dar umas orientações. Esse ρ2, né, vou colocar uma observação. O ρ2 vocês podem substituir como? Falar que a carga total dessa região, a carga total nessa região é menos Q, né? É menos Q, como foi já fornecido, dividido pelo volume. E o volume dessa região total nada mais é que 4/3 de π. O raio maior dessa superfície esférica oca é C, né? Então ficaria C ao cubo menos o raio menor dessa esfera oca, que é o B. Então esse aqui é o ρ. Você pode trocar esse ρ aqui e substituir ele aqui, nessa expressão. E tentar fazer uma manipulação aí algébrica para poder simplificar, depois passa esse termo para cá dividindo. Enfim, é um trabalho um pouco chato para quem não gosta muito de matemática, né? Que ficaria assim, ó, menos Q sobre 4/3 de π C ao cubo menos B ao cubo, vezes, agora eu vou copiar aqui 4/3 de π r ao cubo menos b ao cubo. Então 3 mais o ρ, substitui, né? Legal. Agora tudo isso aqui dividido. Esse cara desce, vai ficar 4π ε0 e esse R2 para cá. Aí, ó, aqui dá para simplificar, né? Aqui eu posso cortar esse 4/3 de π com esse daqui. Aí o que depois você pode colocar em evidência, tá? Vocês podem colocar em evidência. E, enfim, dá para dar uma melhorada matematicamente, tá? Eu não vou me alongar para não deixar o vídeo muito extenso. A última, depois eu mando para vocês, tá? Simplificado. Eu tenho já aqui pronto. A última é a mais fácil. É a mais fácil, que é a AD. Por que é mais fácil? A gente tem aquela carga interna 3Q. E aqui externamente, né, naquela superfície aqui, naquela esfera oca, eu tenho uma carga menos Q. Você vê que eu não falei em indução, porque é ação isolante, tá? Isolante não ocorre indução. A gente só ocorre indução, quer dizer, separação de cargas,
em condutores. Por quê? Condutores têm elétrons livres, que podem então se movimentar ali no material, no objeto, né? Por ser condutor. Então, sim, pode ocorrer a indução. Se aqui é um isolante, né? E aqui fosse um condutor, naquele exercício a gente ia falar que teve uma indução de menos 3Q aqui. Então houve uma separação de carga. Menos 3Q foi para a superfície interna e mais 3Q na superfície externa. Então, nessa região que eu acabei de calcular e ficou aquela expressão bem feia, o campo ia ser nulo, porque a carga interna encapsulada foi menos 3Q e 3Q. Então o total dá zero, né? 3Q menos 3Q dá zero. Então nessa região aqui, ó, eu vou dar um zoom, ó, nessa região interna, o campo é nulo, porque a minha gaussiana, ó, ela está encapsulando uma carga 3Q e menos 3Q, resultante de carga dá zero, tá? Que não foi o caso, mas é só uma... É bom lembrar porque tem exercício assim, para quem ficou com dúvida. Então, agora o raio tem que ser maior que D. Então ficou fácil de novo, porque agora o raio maior que D, ó, eu estou englobando tudo que eu tenho ali, tudo. Então eu estou trabalhando com a carga total, que é 3Q aqui, menos essa daqui de fora, que é menos Q. Então qual que é a carga interna que eu encapsulei? A carga interna que eu encapsulei é 3Q menos Q. Então eu encapsulei uma carga de 2Q. Colocou na lei de Gauss, integral de escalar NdA, igual a carga que eu encapsulei sobre ε0. Isso aqui vai ficar E vezes o meu raio aqui é R, né? Então vai ficar 4πr ao quadrado. A carga interna é 2Q sobre ε0. Então meu campo nada mais é que o quê? Agora eu fiz rápido, hein? Porque aqui vocês já estão acostumados. Então vai ficar 4πε0 vezes esse R2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 4, vai ficar meio Q sobre πε0 R2. Então, o meu vetor campo elétrico nada mais é que meio vezes Q sobre πε02 na direção radial. Então, esse é o meu vetor campo elétrico. De novo, ó, isso aqui é uma constante e cai com o inverso do quadrado, né? Então, de novo, se for olhar os gráficos aqui que a gente estava fazendo, para aquela região vai dar uma coisa também, tem que terminar ali para vocês verem o que vai acontecer. Mas para uma região maior do que D, aqui é C, e vamos colocar o D aqui, numa região maior do que D, de novo você vai ter metade vai dar menor do que isso, né? Aqui é 3 quartos, 0,75, então metade vai dar aqui. Então, para uma região maior do que D, de novo vai estar caindo assim, exponencial. Bom, espero ter ajudado, pessoal. Vou encerrar aqui para não ultrapassar o tempo.